ADVJus Podcast. Apresentação Marco Martins. Legal demais. Meus amigos, hoje com imensa satisfação nós estamos fazendo aqui o nosso podcast aqui do ADVJus e para minha satisfação e alegria, né, está comigo meus colegas, o Wendel Salomão, ele é tabelião substituto, meu parceiro de ADV especial, né, especializado na área do direito notarial e registral, empreendedor, né, entre outras qualidades que nosso amigo realmente possui. E também recebo, não menos ilustre, o Dr. Rafael Barioni, que já fez parte do ADV especial, mas faz parte aqui do hall do ADVJus, né? Ele é especializado principalmente, além da área do direito, da tecnologia digital. Eu quero iniciar agradecendo inicialmente a ambos, né? Primeiramente quero me dirigir ao Wendel, né? Obrigado da companhia de sempre, viu? Da presença aqui comigo hoje. É sempre um prazer o seu convite e o seu convívio, aliás. Obrigado. E poder passar informação, né? Poder colaborar com a nossa sociedade jurídica, que ela, queira ou não queira, ela é fechada. Enquanto mais a gente consegue diluir isso, é mais gostoso de tratar o dia a dia. Sem dúvida, é isso mesmo. É por aí, né, doutor Rafael? Sim, e a tecnologia vem mudando, né? O direito, dia a dia. Isso. Obrigado pelo convite. Tá certo. Isso mesmo, e a pauta que nós separamos aqui em comum acordo, né? É justamente empreendedorismo, documentação legal, tecnologia e inovação. São pautas aí que tem o domínio, né, dos meus convidados. Eu quero começar aqui falando inicialmente com o Wendel, né? É correto afirmar que todo empreendedor necessita, assim, de uma assessoria notarial e registral? Acho que sim, né, Wendel? Meu amigo, eu encho o peito para falar desse assunto. Porque todo ser humano, para nascer, casar e morrer, ele depende do cartório. Verdade. Para nascer, certidão de nascimento. Sim. Durante a vida você vai comprar bens, vai vender bens. Verdade. Você vai participar da tecnologia com uma ata notarial, por exemplo, para provar um fato, um ato, um acesso, uma publicação que entrou no Instagram, no Facebook, depois saiu, erroneamente ou não, a gente nunca sabe, mas enfim. Então a tecnologia está totalmente atrelada a isso, o direito notarial e registral totalmente atrelado à tecnologia e, mais do que isso, ao ser humano. É inerte às relações humanas, né? A tecnologia, ela demanda das relações humanas, né? Então eu vejo essa ligação total. O cartório, para acontecer hoje, depende de uma alta tecnologia, as assinaturas digitais, o e-notariado. Então, quando a gente fala em tecnologia, hoje eu falo em cartório. Eu sempre lembro, um dia nós fomos na locadora e locamos o vídeo. Hoje a gente tem o Netflix em casa, né? O cartório é a mesma coisa, está acontecendo isso gradativamente. Um dia a gente teve que ir ao cartório, né, pegar fila ou esperar e ser atendido. Com o e-notariado, a gente já tem uma proporção de 60% físico, mas os outros 40% já digital de atendimento, dentro do cartório. Isso sem falar na credibilidade, né, que o cartório exala, né, para todo mundo. Exatamente, é muito cartório, né? É muito gostoso trabalhar com a fé pública. Quando eu vejo o cliente que ele defende a escritura dele, ele fala: eu tenho a minha escritura, né? Ela sempre foi tida como verdade, mas isso é um trabalho que o cartório faz, é muito precioso, né? Pode se ver, quando tem escritura, ninguém discute ela. Ninguém trata ela como dúvida, será que está certo, será que não está? Não, se ele tem a escritura, é o fato de que é verdade, ele possui algo ali muito precioso. É verdade. Só vai faltar o registro depois, né? Exato. Doutor Rafael, aqui uma questão que a gente colocou aqui a respeito de inovação, né? Que também está implicitamente ligado na sua atividade. E existe uma afirmação que é a seguinte: em inovação, sem o devido conhecimento, o aprofundamento, preparação, planejamento, né? Dizem que quem não tem essas cautelas, que a inovação virou a chamada buzzword, né? Que é um chavão, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Existe muita tecnologia, muita inovação no mercado, e se você não está atualizado e não conhece realmente para que serve, muitas vezes ela não vai te agregar, né? Então o empresário, o advogado, qualquer prestador de serviço tem que saber que nem sempre uma tecnologia numa empresa vai atender a outra empresa. Muitas vezes existem ali fatos e casos internos que vão fazer com que ela não dê certo, né? Então precisa conhecer quem está, o desenvolvedor, a motivação da criação daquela ferramenta, né? Buscar hoje a gente informação, tem ChatGPT, tem várias outras inteligências artificiais que nem sempre agregam, né? Certo. Então ajuda, ela é o meio, né? Mas ela não é o fim. Então a pessoa precisa estar
com conhecimento muito atualizado sobre a ferramenta, para conseguir usufruir da melhor forma possível aquela ferramenta. Se não, perde tempo e dinheiro. Falar é fácil, né, doutor? Agora, a inovação, o pessoal gosta muito, é um termo aí da modernidade, né? Mas se a pessoa também não buscar um pouco mais de informação para inovar, vai ser o mesmo do mesmo, não é isso? Exatamente. E inovação não precisa ser algo mirabolante, né? Extremamente disruptivo ao extremo. Às vezes só um meio de ser feito mais rápido, mais barato, já é uma inovação, né? A própria tecnologia é o estudo da técnica. Então a inovação ela vem trazendo essa técnica de uma forma digital. Então, sim. E se me permite dizer, me desculpa, muitas vezes a gente esquece que essa tecnologia, essa inovação, ela pode até servir ao nosso bem-estar, conforto do dia a dia. Eu sempre falo, tem horas que eu sou questionado no cartório, mas precisa mesmo fazer isso? Daqui uns anos, a sua coluna, o seu dia a dia, o seu sorriso à noite com a sua esposa, com o seu filho, isso tudo é a tecnologia que eu estou implantando, está te gerando um processo melhor, mais sadio, mais limpo, mais organizado, mais verdadeiro, mais coerente. Então, às vezes a tecnologia, o pessoal fica muito pensando em como ganhar, e muitas vezes o ganho não é em potencial na hora ali, mas ele vai te trazer um conforto e um ganho a longo prazo. Isso não é novo, né? Porque desde que o homem criou, por exemplo, uma enxada e fez ali a sua horta de uma forma mais rápida, mais eficiente, foi uma inovação. Sem dúvida. Então não tinha internet, não tinha eletricidade. Então, assim, as pessoas às vezes se perdem, né, nessa busca por algo que às vezes nem existe, né? Nem existe, é isso mesmo. Wendel, nós estamos aí vivendo uma época da velocidade, né? E da volatilidade, inclusive em casamentos, né? Quais são os riscos, né, que a aquisição de um imóvel, né, que a aquisição de um imóvel A2, que ainda não se preocuparam com aquela formalização, qual que é aquela dorzinha de cabeça que pode advir? Olha, isso é realmente com a evolução humana, inclusive da tecnologia, as relações entre as pessoas mudaram demais. Sim. Então, hoje em dia eu tenho um questionamento se o cartório pode lavrar uma escritura do poliamor, que é uma relação de mais de duas pessoas, né? Sim. 3, 4, 5. Então, a partir disso, me preocupa muito a segurança jurídica de um imóvel não estar devidamente regular, porque isso impacta até num falecimento. Porque se a pessoa morre hoje ou falece tendo uma relação com 3 pessoas, quem tem direito a esse imóvel? Quem é o verdadeiro meeiro ou meeira? E se tiver filhos? Filhos dos demais, né? Sim. Quem entra nisso tudo? Então, a regularização hoje, fundiária, imobiliária, ela está totalmente ligada ao regime de bens. E não é à toa que liberou-se há 2, 3 semanas, olhando, acho que faz 3 semanas, salvo não me engano, o casamento de maior de 70 anos, hoje ele pode escolher o regime de bens, coisa que antes não poderia. Sim. E agora liberou. Por que liberou? As relações mudaram. A tecnologia trouxe isso, a qualidade de vida. Né, a qualidade de vida, o comportamento social mudou-se. Só que com tudo isso vem o quê? O que o Estado está pedindo? Vamos regularizar. De que forma? Vocês escolhem como quer casar, só que isso impacta no quê? No patrimônio. Eu escolho o regime de bens. Então, se eu estou podendo agora, com maior de 70 anos, escolher qualquer regime de bens, isso impacta e o Estado está querendo o quê? Regularizar patrimônio que não está regular. Porque antes, é uma lembrança boa trazer até para essa conversa, eu tinha pessoas de 70, de 80 anos, que eles eram obrigados a casar no regime da separação de bens, que o nome separação de bens, inclusive, ele era fictício por conta da súmula 377, ele acontecia como parcial de bens, então já havia uma confusão mental na sociedade sobre esse problema, e o pior disso tudo, as pessoas vinham no cartório para tentar burlar. De que forma? Wendel, eu não pude casar assim, então quero doar o patrimônio. Eu não pude casar dessa forma, então quero fazer venda, quero fazer permuta. Ou seja, a sociedade ela estava trabalhando de um jeito que não era verídico ao anseio e à vontade dela. Então, o que o Estado fez? Opa, as pessoas hoje têm o direito de escolha. Elas podem externar a vontade delas, mas eu quero que faça isso regularizando o patrimônio. Então, está intimamente ligado os dois institutos. Legal, né? De uma forma legal. Doutor Rafael, hoje quando a gente fala em inovação, né, todo mundo já pensa aí na inteligência artificial, evidentemente. Agora existe uma preocupação, né? Teremos mais rapidez nos trabalhos ou uma substituição gradual das pessoas? Eu acho que não, né? Não, definitivamente a inteligência artificial é a bola da vez, né? Ela inclusive foi
foi pauta da Web Summit Lisboa, que a gente teve em novembro, agora. E ela está em todas as palestras, né? E é importante, né? Ela realmente otimiza tempo, ela ajuda. Mas, por outro lado, o ser humano precisa entender que ela, primeiro, não é a solução de tudo. Segundo, precisa ler, precisa acompanhar. Ela tem as suas, como toda tecnologia, as suas limitações. É claro que a limitação dela é um pouco superior, né? Mas ela foi criada pelo homem e, como tal, há, digamos, interesses envolvidos ali, né? Existem vários tipos de inteligência artificial no mercado e o grande ponto, né, é saber usar, né? Saber que ela não vai... Dosar, né? Ela é o meio, ela não é o fim. Mas ela ajuda muito, ela otimiza bastante trabalho operacional. Sem dúvida, é isso mesmo. E uma situação que me vem sobre essa questão específica é que falam de um jeito como se fosse abolir o ser humano, né? Eu já percebi algumas palestras agressivas, só que me vem para pensar que para a inteligência acontecer artificial, ela já fala artificial. Ela precisa de um toque do ser humano. O ser humano precisa dar comando. Né? O comando assim é nosso para ela acontecer. Foi assim com o metaverso. Exato. Foi assim com a criptomoeda. Com o WhatsApp, enfim. Então assim, ela é a bola da vez hoje. Então depois no final volta, os ânimos acalmam e aí veem que ela existe, ela é muito boa, mas ela depende do comando do ser humano. Não é um ser humano que acorda, escolhe como ele quer viver, atuar e agir. Não, para a inteligência acontecer, esse ser humano que escolheu acordar, agir, ele deu o comando, né? Então me vem muito essa situação na cabeça. E nada vai nunca substituir o olho no olho, a conversa, uma relação entre duas ou mais pessoas, né? Impossível. Mas ela pode redigir um documento, ela pode redigir uma ata, ou seja, ela poupa tempo, né? Mas ela não vai substituir, ela tem limites. Me preocupa meus filhos na faculdade. Na verdade, ela tem uma dependência, né? E nesse viés da dependência, Wendel, eu queria justamente lembrar isso, né? A gente fala muito a respeito desse assunto, é quase que uma coisa corriqueira, né? A importância do serviço notarial, que evidentemente que nós já até falamos aqui, né? Mas é inafastável a necessidade da chancela registral, não é isso? O registro é fundamental, nós já falamos um pouquinho. Você acha que o pessoal, de uma maneira geral, já está um pouco com essa consciência dessa necessidade? Olha, eu preciso do serviço notarial e tal, mas nós precisamos da chancela registral. Olha, sem dúvida, principalmente porque hoje, com o mundo globalizado, até a própria inteligência artificial e tudo mais, o ser humano começou a se comparar, né? Então ele compara hoje o direito brasileiro com o direito americano, com o direito francês. Quando ele faz esse tipo de comparação e ele entende que em todos os países a nível mundial existe um órgão controlador das operações, ele entende por que ele precisa registrar o documento dele. Ele entende por que ele precisa de uma chancela estadual. Porque nada mais é que a proteção do patrimônio dele, né? E de um órgão, inclusive, que ele não está do lado de A ou B, ele é imparcial. Ele está cuidando daquele documento. Se é bom ou se é ruim, se a pessoa é legal ou não, se ela tem dinheiro ou não, se ela é interessante ou não, não vem para a mesa esse assunto. A questão é, eu estou cuidando do seu documento. Eu estou protegendo o seu patrimônio. E detalhe, protegendo por gerações. Você tem uma escritura que o seu pai teve, que os seus avós teve, e ela foi transportada aí atemporal, né? Então, quando o pessoal entende isso, entende a funcionalidade, as coisas acontecem. E uma luta que nós dos cartórios, quando eu falo, né, não só em mim, mas em todos, é que nós viemos hierarquicamente de uma situação que cartório era chato, burocrático e caro. Né? A gente veio disso, é cultural. E graças a Deus esse tabu vem quebrando, né? Tanto que os cartórios hoje têm um ambiente confortável, um ambiente dinâmico, um ambiente próprio para o cliente, um ambiente para receber, coisa que não tinha antigamente. E não só isso, as pessoas começaram a entender os efeitos. Quando você faz um cartório e está registrado o seu documento, que você não perde ele, opa, né? Então funciona. Chamando a atenção para a parte da ata notarial Exato. Né, eu vejo vários colegas advogados fazendo prints e instruindo peças, né, jurídicas e não só o cartório tem um papel fundamental nessa
segurança, né? Mas o próprio Poder Judiciário em não aceitar, porque um print, muitas vezes, ou seja, não seguindo a regra de uma ata notarial, ele está ali desconexo com o contexto, ele está temporal. Então, assim, o papel do cartório, ele da pode segurança estar jurídica, posicionado de uma forma, inclusive, dando uma intuição a uma situação do que a outra. E mais do que isso, hoje, com a tecnologia, existem N aplicativos que você altera aquela imagem. Então, é uma outra problemática. E aí você volta para o Estado, que ele está defendendo exatamente o documento e não a pessoa em si, se ela é boa, se ela é ruim, se ela está certa ou se ela está errada, é o documento. Então a pessoa percebe a efetividade do cartório. Muito legal, né? Doutor Rafael, é factível, né, que um empreendedor, ele que quer levar aí um projeto adiante, vamos dizer assim, que seja um projeto de uma startup, né? E ele está lá naquela empolgação, ele pode sofrer de repente uma disrupção. Sim, não necessariamente uma ideia disruptiva é algo que é ponto central de uma startup, mas geralmente né? Uma startup nada mais é do que um modelo enxuto em que você está validando a sua ideia, né? E geralmente está ligado ao digital, ao disruptivo, né? E pode ser, geralmente durante a caminhada, durante o processo, essa ideia ela vai sofrendo mutações. Então é por isso que algumas dão água, como a gente fala, né? Sim, e outras se destacam. Então, sim, acontece pode muito. Acontecer. E geralmente 99% elas não começaram iguais, né? Então elas vão se mutando, porque no dia a dia você vai conhecendo pessoas, vai conhecendo tecnologia, vai vendo e vai se adaptando. Então o empresário flexível é o que vai mais facilmente se concretizar, exatamente. É verdade. Wendy, agora vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, né? Vamos. Eu queria a sua opinião. O empreendedor brasileiro, né? Você acha que ele enfrenta mais desafios legais dentro ou fora do país, né? Vamos pegar aí como exemplo, para facilitar, né, os Estados Unidos. O que você me fala? Olha, quando eu comecei a empreender aqui no Brasil, sempre vem muitas reclamações do dia a dia do brasileiro. É comum, Sim, né? Até verdade. cultural nosso reclamar. E aí, quando você vai para outro país investir, você tem a base de comparação, né? Então, hoje eu sou muito mais feliz e muito mais firme em dizer que o empreendedorismo brasileiro está anos-luz de muitos países. Mas assim, anos-luz. Porque a nossa elasticidade, a nossa elasticidade em resolver problemas, a nossa elasticidade em entender de um mercado volátil, ela é muito maior e ela faz a gente pensar muito grande, fora da caixa, vamos bem dizer assim, de uma forma que traz resultados muito mais positivos para o mercado como um todo. Então, hoje, investindo aqui e fora, fazendo tudo que vocês já sabem, né? Eu aprendi a admirar o Brasil ainda mais. É gostoso, né? Quando a gente às vezes reclama muito do Brasil, é imposto, é isso, é aquilo, mas quando você vai para fora e volta e fala, opa, aqui é melhor, é mais gostoso. É um sabor diferente. Um sabor né, diferente. Muito melhor, né? Doutor Rafael, é o seguinte, né? Isso aqui, inclusive essa questão que estou colocando aqui, eu a extraí, né, de uma entrevista. WhatsApp e Messenger serão interoperáveis, é isso mesmo? Serão interoperáveis já na União Europeia, né? Eu queria saber se essa palavra que eu me engasguei aqui, interoperáveis, eu queria saber se isso aqui também vai vir aqui para o Brasil. Isso aqui é um protocolo, né? É um protocolo que foi lançado e na Europa já está com essa definição. Isso aí vai vir aqui para o Brasil? Com certeza. Essa é uma prática que se tornará mundial, que é a não parada do aplicativo, né? Traduzindo ali. E começou lá. Lá na Europa a gente tem diferente daqui, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, lá é a GDPR. Além da GDPR, na União Europeia, de um modo geral, você tem cada país com a sua regra interna de confidencialidade de informações pessoais. Então, se lá funcionar, aqui vai ser muito mais tranquilo. Então, cada país lá tem a sua regra. Eles estão pilotando isso lá, mas com certeza rapidamente vem para cá e depois vai para os Estados Unidos, que na parte de
proteção de dados nos Isso Estados Unidos é mais liberal. Isso aqui tá implícito aí quase que uma LGPD, né? Para realmente a segurança dos dados, né? Interoperáveis. Olha só, a palavra não é tão difícil assim, né? Mas acontece, né? Então não é muito usual, né? Nós tivemos aí há poucos dias, né, uma coisa tão bacana que eu quero dar aqui meu testemunho. Eu sou fã do Eu Clube. E eu sei que ele se realizou agora o sétimo encontro, né? Eu quero mandar um abraço lá pro Givan, né? Pro Matheus, pro Dedé, né? Dizer que realmente desejar bastante sorte lá para o Eu Clube, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse evento tão bacana que a gente teve a oportunidade de participar algumas vezes. Dessa vez não foi possível, né? Mas a gente gosta muito. E depois, na continuação dessa explanação sua, né? Queria que você falasse a respeito também de uma coisa que o pessoal tem elogiado muito o Wendel, né? Eu sou suspeito, que é justamente esses workshops que você tem dado para o pessoal das imobiliárias, essas duas pautas. Exato, vamos lá. O Will Club nasceu despretensioso, através das empresas que começaram a chamar eu e outros empresários, e também pelo viés do cartório, do empreendedorismo, para o networking. Mas a ideia não é um network normal em que você vai ali, confraterniza e vai embora. A ideia realmente é um network focado na área. Então, se hoje nós vamos ter um evento num ambiente em que é uma marcenaria de alto padrão, então eu preciso entender quais convidados vão atingir aquele objetivo, quais convidados vão conseguir trocar informações em que vai ser importante para aquele ambiente. E ele nasceu despretensioso, começou na primeira edição e aí não conseguiu mais parar. E esse ano, para você ter ideia, quem montou ele foi pessoas que queriam participar e levaram a gente, vocês vão ter que fazer, nós já arrumamos o local, nós já arrumamos a data, nós já arrumamos o buffet, nós já arrumamos tudo, só falta vocês levarem todos os convidados, fazerem o que vocês fazem ali. Então foi muito gostoso, animou a gente a reprogramar esse ano, nós iniciamos desanimados, será que sim, será que não? Aí essa onda que levou a gente a retornar para o mercado com esses eventos, nós estamos agora então reprogramando eles. Esse primeiro não foi feito somente por nós, tivemos várias participações, porque foram essas pessoas que levaram, obrigaram a gente a retornar ao mercado. Então agora, os próximos todos serão uma organização pura e específica nossa, né? Do Givan, do Matheus Machado, do Dedé e minha. E a doutora Luciene Mello, que ela é uma das fãs do evento, em que está se propondo a colaborar em toda a organização desse ano de 2024 e que todas as empresas têm adorado. Tanto que depois da participação desse, com a publicação nas redes sociais, a gente já tem mais de 10 casas oferecidas de locais para receber o evento nesse ano. Que bom. Um abraço especial para a doutora Luciene, também para o doutor Tufi, exato, né? Que já foi aqui casal do ADV Jus, né? Pessoal muito bacana que a gente respeita muito. Doutor Rafael, a gente está sabendo aí que agora existe a geração Z, né? A moçada vem sabendo de tudo aí. E existe sim um mercado que ele absorve muito a mão de obra, principalmente especializada, pessoal de TI. Mas o pessoal é tão voraz, né, no conhecimento, na dedicação, na busca de conhecimento principalmente, será que essas empresas também elas estão conscientes de que esse pessoal, se elas também não se preparar, o pessoal passa por cima e vai para uma outra empresa? Será que estão preparados, doutor? Eu acho que preparado nunca, né? Eu acho que não é um movimento exclusivo da nossa geração, e em outras gerações isso já aconteceu, assim como na época da Revolução Industrial. Então, assim, é óbvio que a empresa e o empresário tem que estar atento a esse movimento. E como toda vez que acontece esse movimento, eu acho que o grande ponto-chave é a sinergia entre as gerações, né? Então, uma geração ensina a outra, uma geração aprende com a outra, uma geração é mais tecnológica do berço, né? E vê televisão e não quer mais o controle remoto, vai lá na televisão achando que a televisão é touch, né? E aí você tem ali uma estruturação interna para ter essa diversidade dentro da empresa, o que é saudável, né?
E tem uns que são uma geração é mais ansiosa, a outra menos ansiosa, uma é mais acomodada. Enfim, eu acho que cada geração tem as suas vantagens e desvantagens. Verdade. O empresário precisa saber explorar, né, todas elas e adequar o perfil de cada qual para a atividade que melhor cada qual exerce, né? É isso mesmo. Meus amigos, nós estamos no finalzinho aqui do nosso podcast, o podcast do ADV Jus, né? Já quero reiterar meus agradecimentos, mas eu tenho uma última questão, porque assim, em breves palavras, né? O universo em choque. Por enquanto, só o Face e o Insta ficaram fora do ar. Será que vai acontecer com o Google, com o YouTube? Que tal, Wendel? Olha, eu acho que essa resposta de tecnologia, eu prefiro arriscar e passar a bola. Porque talvez uma opinião minha vai ser muito singela sobre a atualidade, né? Que as pessoas, assim como a sociedade, ela muda, ela se altera. Então, em algum momento não existiu o Google, em outro momento existiu. Em algum momento não existiu o WhatsApp, em outro momento existiu. Então, é cíclico. Quando você entende que as relações, as pessoas e o mundo é cíclico, eu acredito sim em mutações, né? Em melhoras, em um novo cenário. Tá certo. Igual a vida, né? Igual a vida registrada no cartório. As tecnologias, elas têm um começo, meio e fim. É claro que os proprietários delas vão fazer de tudo para que elas sejam eternizadas o quanto mais puder, né? Mas sempre tem as pessoas que querem atacar, sempre tem a cibersegurança, que é muito importante, banco de dados. Então, assim, backup, gasta-se horrores para evitar que essas coisas aconteçam. Mas acontece, né? E o ser humano com IA, com ferramentas, está cada vez mais dinâmico, digamos assim, né? E alguns usam para o bem, outros para o mal, né? Eu acho que o ponto mais legal é que de cada 10, 9 startups, ela está muito focada em sustentabilidade. Isso é importante. E isso percebe-se uma evolução muito grande, né? E é fruto das startups, porque aonde você consegue fazer diferença hoje é em sustentabilidade, ESG. Então, são temas que são bola da vez. E essas empresas estão de olho também, né? É isso mesmo. Meus amigos, eu falei hoje aqui no nosso podcast do ADV Jus com o Wendel Salomão e com o Dr. Rafael Barioni. Nós falamos a respeito de empreendedorismo, documentação legal, tecnologia e inovação. Agradeço demais a ambos, ok? A participação comigo aqui. Espero que tenhamos mais aí pra frente, certo? Eu que agradeço, quero estar sempre presente. Tá certo. Agradeço, professor Marco. Obrigado. Como digo, sempre aprendo muito aqui contigo. Tá certo, muito obrigado. Um grande abraço para você que me acompanhou e me acompanha sempre. E boa sorte. Com os trabalhos técnicos de William Silva e Nilmar Martins. Apresentação Marco Martins. Muito obrigado pela sua audiência.